Nosso São João de clube gente rica, sem cachaça da boi, sem canjica, ao som do iê, 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 sem jeito e arte, não é como o São João da minha terra, com fole arrancar o pé de serra e ao longe ribombado Bacamar. Eita coisa boa, minha gente. Obrigado pela sua audiência. Cantos e Versos, ele desembarca aqui nesse centro. É o terceiro, é o quarto, poeta, do Brasil. Centro de Abastecimento Alimentício de Pernambuco, CEASA. E a gente vai contar uma história bonita. Uma história de um menino pobre, de um sítio, nos Arruado, Alto do Bonito. E foi um vencedor, aquele menino que viu um balai de pão. Disse, um dia eu queria ter dinheiro para comprar um balai de pão. Do sonho à realidade, de empresário, a comandante de batalhão, do Bacamarte, você vai ver que é para poucos. Comandante do batalhão da cidade de Bonito, né, Tony? É para poucos. Uma estátua em vida. A história de seu Euclides Paiva, de Alto do Bonito para o mundo. Se eu fosse o presidente e tivesse o poder na mão, fechava a fábrica de arma, abria a fábrica de pão, tiros só de Bacamarte, quadrilhas só de São João. Venha visitar o acervo cultural Pai Tito. Eita, minha gente, acervo Pai Tito. Mas tem muita coisa. Quando eu falo que é o primeiro coach, aprenda na escola da vida a ser doutor na arte de viver. Viva e não tenha vergonha de ser feliz. Euclides Paiva, professor e aluno da Escola da Vida, ensina que a arte de viver é a mais importante das atividades humanas. Isso foi uma fase da sua vida, não é, seu Euclides? Ferramentas que usa: motivação, entusiasmo, criatividade, público-alvo. Todo aquele que precisar acender a chama do entusiasmo para viver e não ter vergonha de ser feliz, não deixe apagar o potencial do entusiasmo que existe dentro de você. Euclides Paiva. Essa história, essa parte. A gente está aqui no acervo do Pai Tito, e aí você vai compreender porque um autodidata saiu ali do sítio, no Arruado ali, Alto do Bonito, não é que é Alto do Bonito, quando ele chega no Alto do Bonito, já é uma cidade grande. 1.500 pessoas. Um impacto, né? Tem esse impacto aí da cidade grande. Então, e ele passa por isso aqui, tem muita história. É um cidadão do mundo. Essa parte de Euclides Paiva, coach. Olha, essa palavra coach eu nem sei o que é, mas posso... Outro dia perguntaram a Desi Gonçalves, Desi, por que você faz tanto sucesso? Eu comecei a dizer pornografia, as pessoas gostaram, e eu faço muito sucesso, dando palestra, conversando algo, o povo ouvindo. Então aí, Tony, isso aqui é como é que se diz? Das minhas palestras, teve um momento da minha vida que eu, contando história, então fui dar palestra. Então hoje, talvez eu seja até irresponsável, mas eu dava palestra para 500 pessoas, viajei o Brasil todo, nos congressos de panificação, falando palestra. E o título é esse: Aprenda na Escola da Vida, ser doutor na arte de viver. Porque viver é uma arte. Então, se é uma arte, eu sou um artista da vida. É verdade. Isso. E você vai entender agora o porquê da panificação. Mas antes disto, poeta, fale sobre saudade. Saudade é sentir a brisa que a nossa infância soprou, reviver a chama ardente que a juventude queimou, pintar o quadro dos sonhos que a mão do tempo apagou. Coisa bonita. Agora, já que ele falou sobre saudade, eu vou lhe pedir para o senhor apertar o botão da saudade. Eita coisa boa. Agora vamos partir do princípio. O que significa essa maquete, vamos dizer assim? Quando falamos de saudade, quando a gente viaja no passado, o destino é a saudade. Isso. Isso daqui é
é a história, é a viagem do meu passado e eu sinto muita saudade da Casa de Farinha. Isso aqui é uma maquete da Casa de Farinha, de onde eu vivi minha infância. Aqui está o cenário da casa de um sertanejo, a moringa onde leva água para o roçado. A moringa, tem pessoas que não sabem o que é a moringa. Isso aqui é um cabaço que servia de vasilha, o rapa-coco, a quenga para tirar o feijão, a espingarda de feixe para matar os passarinhos para se alimentar. Hoje eu não tenho coragem de matar um passarinho, mas naquela época a gente matava para se alimentar. Estava a serra tirar capim, quando eu tirei muito capim com essa serra. Aqui está o facão, o homem do mato sempre vai para o mato com o facão, e aqui está o bisaco. E como eu gosto de analogia, gente, esse bisaco, todo o homem do campo sai de casa com bisaco, com espingarda, e tudo que acontece, ele vai colocando dentro do bisaco. Grampo, arame, uma fruta, uma castanha, e de noite, quando chega, despeja. O bisaco, aquilo que serve, ele tira. Por exemplo, aqueles passarinhos, se não deixar, apodrece e suja. Assim, e todos nós temos um bisaco que é o coração. Todos os dias temos que esvaziar esse bisaco para colocar coisas boas para iniciar a vida. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir aqui, mas a Casa de Farinha, que hoje é representada aqui por essa maquete, ela tá aqui, ó, Casa de Farinha do sítio de Seu Amaro Rico. Essa aqui é uma réplica, ali tá seu Euclides, ó, Zezinho com 1 ano, Euclides paga 1954, ele ali já com 4 anos, que coisa maravilhosa. E aqui, como tudo começou aqui, e meu sonho era ser rico um dia para comprar um balai de pão, porque na Casa de Farinha só comia beiju, e quando o destino me trouxe para a cidade grande, nos anos 80, fui premiado o Papai do Céu me premiou com a primeira padaria, que é essa aqui, né? Todos esses atores aqui, esse nome não é nome fictício, são pessoas que trabalharam comigo. Pedinho, Carrinho, Bio Tostado, Tonhão, Mestre Galdino, e aqui está seu Aristide, que era chamado de Tide, né? Seu Aristide era chamado de Tide, se aposentou, mas não ficava em casa. Ia para a padaria, botava ele para limpar as folhas e raspar o coco, que era o serviço mais maneiro, já que estava aposentado. E aqui estou eu, realizando meu sonho com balai de pão. Então essa é a história da padaria. Além de todas as qualidades de seu Euclides, ele também é poeta cordelista. Fala um pouquinho, seu Euclides, dos seus cordéis, que aqui eu acho que só tem alguns títulos, né? Na verdade, Marco, depois que disseram que papel aceita tudo, eu virei escritor e cordelista, né? Boto sem nem medo de errar ou de acertar, coloco no papel o que o juiz manda. Isso. Portanto, tem aqui esse Rio Capibaribe, que tem uma particularidade. Eu, quando fiz o supletivo, me pediram para eu fazer fechar o curso com um trabalho, porque sabia que eu gostava disso, né? Então eu fiz o meu mestrado com esse Rio Capibaribe. Tu leu uma estrofe desse cordel? Então fui para Poção, estudei sobre o rio e criei o Rio Capibaribe. O nosso planeta, a terra em que vivemos, possui 2/3 d'água, como todos já sabemos. É impossível viver sem ter água para beber, certamente morreremos. Então a história é muito bacana sobre o Rio Capibaribe, que nasce lá em Poção, corre 37 cidades para chegar até no oceano. Como são muitos outros cordéis, mas o que eu gosto mesmo, que me toca na alma, é saudade da minha infância no sítio do meu avô. Esse eu fiz, fecho os olhos e me vejo na infância. Estava dormindo, acordei, com o rosto todo molhado. Era as lágrimas da saudade, viajando no passado. Não era sonho, era mesmo saudade, porque estava acordado. E o que é saudade? É a vontade de ver de novo, e quando a gente vê, olha, pega e não se cansa. É a força da esperança, faz brotar e faz nascer a semente da lembrança. Ah, como eu queria ver o sítio que eu fui criado, a pureza do meu povo, queria ver tudo de novo, quero voltar para o passado, tirar a água da cacimba, botar dentro da moringa e levar para o roçado. E assim vai. Que coisa linda, seu Euclides.
aventura de um marinheiro em busca do seu amor. Minha filha casou com um marinheiro, Sim. com um oficial da Marinha, e eu criei esse cordel que foi na festa, os convidaram a ganhar disso aqui, e eu fiquei muito feliz. Não vou narrar algumas coisas. Tem aqui, eu declamo essa poesia que eu fiz, que eu tenho um caso de amor com pão, e aqui eu abro o cordel dizendo: foram os homens primitivos que nas suas eternas caçadas descobriram a cevada e retiraram o seu grão. Trituraram com dente essa sagrada semente que um dia se tornou pão. Pão, palavra bonita, não pode ser outro nome. O milagre de Jesus, de um pão ele fez muito e distribuiu para os homens. Depois de multiplicado, deu ao necessitado que saciou sua fome. Eu sou um homem feliz, superando o sacrifício, porque Deus deu-me o ofício de fabricar nosso pão. É dele que tiro o sustento, é dele que me alimento e alimento o nosso irmão. Só, seu Euclides, só para chamar a atenção do público, essa capa maravilhosa, eu queria mostrar ao público esse trabalho lindo de seu Euclides. Que na verdade é um solitário aqui navegando num barco solitário, conversando com ele mesmo. E quando a gente conversa com a gente mesmo, bota no papel a voz do pensamento. Isso é coisa de poeta. Pois é. Então aqui tenho também esse aqui, que é frase que aprendi com a vida, né? Fiz aqui, voltado para bonito, porque eu saí de bonito, mas bonito não saiu de mim. E eu trago bonito em tudo que eu faço. Aqui Essa arte da capa. Essa da capa eu escolhi a imagem das cachoeiras de bonito, né? E aqui está a cultura que eu defendo. Essa foto aqui é a 5ª geração. Eu, meu avô, meu pai, meu filho e meu neto. Vamos dar mais um close nesse trabalho? Aqui é a 5ª geração. Então, aqui são frases que a gente abrir aqui um aleatório que diz: se eu parar de investir no ser humano, estou deixando de investir em mim mesmo. Temos que investir no outro. Então, são aqui algumas coisas do meu trabalho, Marco. Esse aqui também, seu Euclides. Esse aqui não é meu, é de Zé da Rima. Zé da Rima Zé da Rima. Fala um pouquinho de Zé da Rima. Zé da Rima era um rapaz que ele era até meio adoidado, inventou até de ser vereador, ser deputado. E ele, doido mesmo, é doido mesmo. É doido, ele se vestia de paletó meio-dia em ponto, mas era um poeta, e como eu gostava de poesia, e prestava atenção a ele, porque às vezes a gente tem um baú de coisa e ninguém para escutar. Eu parava Zé da Rima, e ele toda vez trazia seus trabalhos, e é um rapaz que eu tinha admiração com ele, mas infelizmente ele não coordenava nem o que ele tinha para apresentar. Mas Zé da Rima também um poeta. E botou até aqui Vamos dar mais um close nesse cordel de Zé da Rima. Organização Euclides Paiva. Pois é. Então são coisas da cultura. O cordel eu tenho uma grande admiração, porque eu fui menino ouvindo cordel. Hoje, por absurdo que seja a notícia, não é mais novidade. Quando virava um caminhão em Catende, sim, até o rádio anunciava, virou um caminhão, tá lá de roda para cima, era meu Deus. E depois chegava no sítio através de cordel, porque o cordelista, às vezes nem sabia ler, mas botava a sua notícia no cordel. Exatamente, o cordel era o jornal daquela época. Era o jornal daquela época cantado. Ele, como você mesmo sabe, na verdade é chamado de folheto, folheto era lá em Portugal. E aqui no Brasil é cordel porque pendurava ele numa corda, veio de cordel. E os cordelistas faziam a sua roda nas feiras, e eu ficava lá olhando, e ele lia a metade. Quando chegava na metade, para terminar de ler, tinha de comprar o folheto, né? O que ele chamava de folheto e não era nem de cordel. Esses cordelistas davam notícia do mundo. Através do seu cordel. Seu Euclides, fala mais um pouco sobre seu acervo cultural. Pois é acervo cultural. Cultura sem mostrar não tem sentido. Qual o sentido de tudo isso aqui? Por exemplo, isso aqui é os instrumentos de Furiba. Quem era Furiba? Foi um tocador de pife que tocava, mas meu avô arrastando as troças de bacamarte. Então aqui está o retratinho dele. Esse pifes aqui foi feito pelas mãos dele. Aqui está a zabumba do Furiba, a caixa, o tarol, os pratos.
E para quem não conhece, o pau e o cacete de Furiba. Está aqui, ele de noite, para ir para a novena, levava para tenger cachorro. Isso aqui é o pau e o cacete de Furiba, pelo amor de Deus. Então, andando mais para cá, está aqui os troféus que a gente recebe, as medalhas das apresentações. E cultura nordestina é isso. É sanfona, é oito baixo. A sanfona não é a sanfona, não veja pela quantidade de baixo. Veja a sanfona, um instrumento da cultura do abraço. Então, abraçamos a cultura. Seu Euclides, e esses instrumentos aqui? Fala um pouco sobre... Esse aqui esse instrumento faz voltar ao passado. Por exemplo, isso aqui é um berimbau. Quem não conhece um berimbau, é um instrumento de uma corda só, onde a criatividade narrava para os talentos da época, sem entender nem de uma nota musical, tocava a noite toda numa corda só, no berimbau, e a gente tocando no melê, o melê está ali. E aquele lá de cima, seu Euclides? Aquele ali é um surdo que é para novena e também caboclo, né? Aqui está a zabumba também, que foi de Zé Gago, era um pifeiro também conhecido. A zabumba pertenceu ao mestre Zé Gago, Zé Bio, e mais conhecido como Zé Gago, tocava nas novenas, acompanhou por muitos anos os bacamateiros do Batalhão 15. Aqui está, isso aqui que é do Maracatu, pandeiro, tem um pandeiro aqui que foi de Jacques do Pandeiro. Olha aí, que maravilha. Esse pandeiro aqui pertenceu a Jacques do Pandeiro, né? De couro, já está de madeira. E eu ganhei esse... Veja que coisa linda, o pandeiro de Jackson do Pandeiro. Aqui. Esse pandeiro pertenceu a Jacques Pandeiro, onde a sua carreira, em 1958, estava em posse do Manuel do Rojão, que doou para o acervo Pai Tito 28 de E esse fole de oito baixo que o senhor estava segurando? Esse fole de oito baixo é o fole pé de bode, que também tocava as danças com 2, 3 músicas, a gente dançava com muita satisfação. E esse aqui pertenceu a Arlindo do Oito Baixo. Então, aí, outro acervo cultural valiosíssimo. Estava na mão de um tocador e eu adquiri esse oito baixo que pertenceu a Arlindo do Oito Baixo. A rabeca, essa daqui, é uma rabeca que todo mundo sabe quem massificou a rabeca foi o mestre Salustiano, né? O mestre Salustiano, ele massificou a rabeca, um instrumento muito simples, e daqui saiu o violino para os granfinos, né? Mas aqui a rabeca, que na verdade todo mundo toca, inclusive eu, por isso a música que movi desse Euclides na rabeca. Uma festa de mata de São João, nunca falta pamonha nem sequilho, a canjica, o mingau, bolo de milho, busca-pé, estrelinha, foguetão, cantoria, namoro, discussão, quebra-pote e corrida de argolinha, o padrinho de fogueira e a madrinha, casamento, matuto, samba e jogo e uma cabocla com o rosto cor de fogo, tucaiando as panelas na cozinha. Tem gente que parece um jeito, é muito conveniente quando vai me visitar. Com a pipoca do menino, desliga a televisão, ainda posto no chão com os pés sujos no sofá. Destapa a panela em cima da minha mesa, peço minha cerveja, abri minha geladeira pra ver se ainda sem mais. Me chama de corno, cutuca minha mulher, me diga se não é coisa de Satanás. Me chama de corno, cutuca minha mulher, me diga se não é coisa de Satanás. Bota a vassoura atrás da porta, bota esse bicho pra lavrar. Joga sal grosso no fogo, vai por onde ele passar.
Tem gente que parece com gente, pois esse tipo de gente é melhor não visitar. Tem gente que parece com gente, pois esse tipo de gente é melhor não visitar. É melhor não me visitar. É melhor não me visitar. Pois esse tipo de gente muito inconveniente, é melhor não me visitar. É melhor não me visitar. É melhor não me visitar. Pois esse tipo de gente muito inconveniente, é melhor não me visitar. Tá aí, muito bem. Eu gostei. Estamos de volta aqui nesse compêndio que a gente fala sobre a história desse homem que vem lá do sítio do Alto, do Bonito, para o Brasil e para o mundo, seu Euclides Paiva, que a gente faz essa mistura da cultura, não é, do trabalho, do bacamarte, a história do bacamarte, todo esse enredo que se encontra aqui na nossa querida Ceasa, Centro de Abastecimento Alimentício de Pernambuco. É o quarto ou o quinto do Brasil, a Ceasa? A quarta do Brasil. A quarta do Brasil. Brasil. Né? E aí, quem aí acompanha a gente aqui nessa roda de sanfona, nessa conversa maravilhosa, nós temos Bartô, 150 anos de baixo, começou com Gonzaga. Rênio de Souza, lá na Paraíba, do Congo. Nilma Pontes, de Caruaru. Ele também acompanhou o Chiquinho Gonzaga, não foi? Nosso querido Nerilson Buscapé, parceiro musical do nosso querido Euclides Paiva, não é? João Lacerda. Aí, ele era príncipe da Munganga, mas o rei, quando descansa, ele tem que assumir o público. Então daqui a pouco ele vai pegar a coroa e vai ser o rei da Munganga. Por enquanto, o trono vai ser dele. O trono vai ser dele, porque ele é príncipe do rei. O rei se encantou, como dizia Ariano Suassuna. Olha, gente bonito, cabra bom, professor, nosso querido maestro. Aí tá no cavaquinho, mas aí. Meu professor. Toca com a sanfona, que é uma beleza, meu professor. Nino Brau na sanfona, na zabumba. Do nosso querido mestre aí, de Buenos Aires. Lá também tem muita história do bacamarte, sanfoneiro, igual a seu Euclides, Marcos Lopes. Agora você vai esquecer uma coisa, Antônio. Seu Euclides também toca 8 baixos. Rapaz, é o único homem que eu vi uma sanfona de 280 baixos. Agora vamos falar um negócio dessa história da visita inconveniente. Não, como é que se diz? Eu, como já disse em algumas entrevistas, eu não sou artista, mas sou amante da cultura, né? E como eu carrego a bagagem do passado e os costumes também do passado, que eu achava que não ia valer nada. A visita inconveniente, quando a gente estava lá em casa, que o almoço estava pouco, chegava a gente, aí eu tinha umas tias ruins, só gordas. Aí ele dizia, Virgem Maria, chegou de 11 horas. Aí nem botava o almoço, quando dava 1 hora, ninguém comia, nem a gente e nem elas, nem as visitas, né? Aí o que era que fazia? Eles botam a vassoura atrás da porta, joga só para ver se essas pestes vão embora. E eu, conversando isso com o Nerilson, saiu essa música Visita Inconveniente. Rapaz, tem muita coisa, porque seu Euclides Paiva está aqui, Nerilson, que é um parceiro dele. Nerilson, fora Visita Inconveniente, o que é que a gente tem aí? Olha, com o seu Euclides a gente tem umas 15 músicas de parcerias, só que é impossível a gente cantar tudo, mas tem muita música em homenagem que a gente fez ao Boy da Arte, que é uma canção muito bonita, interpretada por Bruno da Flor de Lótus. E hoje tem. Que moído é esse que seu Euclides é um moído na rabeca? Ele toca rabeca. Sim. Quantos instrumentistas? Quantos instrumentos assim o senhor toca? 82. Olha, de lá pra cá já aumentou 2. Vai um pouquinho. Agora eu queria pedir só um trechinho aqui de uma música de Nerilson, que ele canta, que Genival Lacerda cantava. Como é a história daquela música? Me deu o seu Wi-Fi. Me deu o seu Wi-Fi. Eu queria que parceria você com cantasse João. um pouquinho com você e João. João Lacerda. Fá Os maior. dois cantando só um trecho. Fala. Lá maior, lá maior. A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Escapa o WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, é qualquer um. Está na rede social.
de Cabral, atrasado que só. Todo arigó agora tá falando inglês. Trocou a vaca por um computador, bode pelo provedor que não fala português. Trocou a vaca por um computador, bode pelo provedor que não fala português. A moda agora é essa, pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. A moda agora é essa, pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. Ô João, por favor. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Eu digito e bota a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Eu digito e bota a senha, não vejo nada demais. Deixa eu digitar pra ver a senha do Wi-Fi. João, conta um pouquinho, só um pouquinho dessa história dessas músicas. Essa canção maravilhosa, Nélio Buscapé e João Lacerda, a gente fica muito feliz. Chegou a 2 milhões de acessos no YouTube, não foi pago, foi realmente o povo Orgânico, curtindo. né? Assim. Fiquei muito feliz, a gente fica grato. Chegar a 2 milhões de acessos não é fácil, né? Mas tá aí, graças a Deus, no YouTube, se resiste seu vavá. O Buscapé chegou lá em casa, João, tem um negócio do pau do céu, me dê seu Wi-Fi que é melhor. Aí, maravilha. Agora, Nerilson, a gente, nessas 15, o que é que você vai destacar agora dessa parceria com o seu Euclides Paiva? Parar pra Viver, é um samba. O samba, olha aí. Um samba que teve a produção do meu querido maestro Chico Botelho, sempre quem produz meus trabalhos. E com o Luizinho de Serra, tá, essa parceria que a gente fechou para fazer samba. E, como diz assim, na direção de maestro Chico Botelho. Maravilha. Mas Chico Botelho, que não só é metálico, né? Não, é cavaquinho, é o rei do cavaquinho. E toca forró. E saxofone é feito eu, toca muita coisa. Vamos embora. Bonita essa música. A pressa na vida, a carreira pra morte, parece ser forte e não ter saída. O querer sem medida é viver sem poder. Chamando é viver no preço da sorte, pra não parar. Vou parar pra viver, pra não vou parar pra viver, vou parar pra viver, vou parar pra viver, vou dormir pra sonhar, e no descanso do sono, acordando pra recomeçar. Vou parar pra viver, vou dormir pra sonhar, e no descanso do sono, acordando pra recomeçar. Aí, maravilha. Enquanto a gente está dando nesse bloco, essa puxada musical das obras, em parceria seu Euclides Paiva com Nerilson Buscapé, e quando a gente tem a chegada de seu Euclides aqui na Ceasa, Marcos, eu quero que você declame um pedacinho maravilhoso de Dedé Monteiro. Agora, de toda a poesia, a que eu gosto mais é do Jumento Estrupiado. Fim de Feira, essa estrofe do Fim de Feira. Fim de Feira, de Dedé Monteiro, ele retrata muito bem uma feira nordestina. E ele vai falando, conversando sobre o que acontece quando termina a feira. Aí ele diz: o lixo atapeta o chão, o caminhão se balança, quem vem de fora se lança por cima do caminhão, um ébrio esburra o balcão do botequim da esquina, um gari faz a faxina, um segue saca a sanfona e um vendedor dobra a lona depois que a feira termina. Um jumento estrupiado, mago que só a desgraça, quando vê que a feira passa, vai pra frente do mercado. O endereço ao danado, eu não sei quem diabo ensina, só sei que ele baixa a crina. Entre 5 e 5 e meia, lancha, almoça, janta e ceia, depois que a feira termina. Eita,
coisa boa. É, Monteiro. Vamos embora, qual é a próxima aí? Euclides Paz Veneiros Buscapé. Que moído é esse? Que moído moído é esse, exatamente. Euclides na Rebeca. Dá ré pra mim, vai. Que moído é esse? É Euclides na Rebeca. Que moído é esse? É Euclides na Rebeca. Que moído é esse? É Euclides na Rebeca. Que moído é esse? De madrugada é aquela alegria, é uma harmonia, bota o povo pra dançar. Pode chamar seu Mané, Dona Luzia, que aqui é só alegria pra ver Euclides tocar. Que moído é esse? É Euclides na Rebeca. 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 Quando eu escuto um moído lá de casa, lá na Ceasa é só alegria. É todo dia escutando esse beat que o cara vai perdido dançando na Luzia. Que moído é esse? É Euclides na Rebeca. 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 Genilson. Essa história começou num teatro. Fala do teatro da gente? Fala do moído aí. Desse Seu moído. Euclides é ator também? Uma mulher. Ator, escritor, coach, o primeiro coach do Brasil. Só tá faltando ser vaqueiro. No primeiro bloco, você viu aí a história do primeiro coach do Brasil, lá no primeiro bloco, né? E aí você tem um enredo demais. E o homem chegou pra cá num caminhão, na Ceasa, Um caminhão de batata. um caminhão de batata e plantou-se até hoje, está por aqui. Mas aí a gente tem muita coisa lá pela frente. No outro bloco, que a gente vai falar do grande sonho do menino que era doido para ter um balaio de pão e chegou a ter uma padaria e uma escola de panificação. Agora esse bloco é só musical. Qual é a próxima que está na cartola, poeta? Aqui é a Aventura Ecológica. Essa foi a primeira música que eu gravei O aqui, que eu acho interessante é que ele navega por todas as nuances da música popular brasileira. De samba, de enredo, de história, mas toda a cultura está É enraizada. só uma partezinha para vocês verem, então, porque são muitas músicas. Tatá não botação, né? Tatá, mas de contar a história do Tatá, bota um dó, por favor, dó. Eita! Tatá! A mãe de Tatatã não é mesmo que Tatatá. Vai lá, Exato. poeta. Mas essa Tatá é diferente. Como eu fico aí na frente, sentado numa mesinha, todo mundo sabe, de manhã, e tem uma doida que busca com ela, aí eu comecei a bater na mesa e ela tá, e daí saiu um estrofezinho e a gente fez a música tá. Ciro da Estrofe. Cima da estrofe. Porque a doida chegou perto de alguém e começou assim. Vou fazer sucesso, vou entrar na brincadeira, vou soltar a ribeira, porque eu nasci pra cantar. Quero todo mundo entrando na minha dança, eu ainda tenho lembrança de cantar, Rapaz, fez sim uma música alta, E eu vou fazer uma farra lá na casa de Tatá. E vou ficar muito triste se Tatá não estiver lá, mas a mãe de Tatatã não é mesmo que Tatatá. Então vamos E se vocês em casa estiverem gostando, nós canta de novo. Eu sei que vocês estão enjoados, mas eu vou cantar.
Vocês só cantam música difícil, eu quero ver vocês não cantar. E chega de tá. E o sanfoneiro estava cansado, mas chegou gente que queria dançar e começamos. Você sabe qual foi o intuito dessa música, Eu e Buscapé? É que se faz muitas letras bonitas e não faz sucesso. Então, bora fazer essa merda pra ver que faz sucesso. Mas é porque as estrofes das Então eu quero ver quem não faz. O refrão todo mundo canta, né? Agora eu achei difícil esse refrão, né? Pois é. E o pior é que quando tinha a dança lá de Ivan, lá no Ivan, Espaço Cultural. no salão foi um sucesso enorme. Foi, a turma- Todo mundo cantava no salão. Não tem um que canta uma música dessa, não. Muito difícil. Gente, a gente vai um breve intervalo e volta já. Fica aí com a gente. Tá, Aguinha. Agora, para encerrar agora. Pra encerrar. Muito bem, agora a gente chega na terceira fase. A gente entrou na fase criança, mostrou para o telespectador a história do sítio lá no Arruado do Alto do Bonito. Depois a gente chega no Euclides compositor, não é? Cordelista, bacamarteiro, não é? E agora, porque nos outros blocos vocês perceberam que a gente falou de pão, do menino que viu um balaio de pão e sonhou um dia em ter esse balaio. Depois você sabe da história do menino que sai, vai até Alto do Bonito. Na época eram 1.500 pessoas que ele considerava como uma cidade. Chega de caminhão, um caminhão de batata aqui na Ceasa e começa essa outra história, que é mais um sonho realizado de Euclides Paiva. E compondo essa história, aqui falando de Ceasa, de pão, de padaria que já foi dono, estamos com o mestre Gesiel Costa. O mestre Gesiel tem 40 anos de atividade junto de seu Euclides, o qual realiza hoje a escola de panificação. Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Vai falar com o mestre Gesiel. Eu vinha conversando com o seu Euclides, mestre, porque hoje a coisa está muito mecânica. Hoje a pessoa já compra o pão, bota na máquina, o bicho já sai com pão, mas o que a gente estava falando é o amor e a arte de fazer pão. Inclusive tem uma parte que seu Euclides fala, que eu acho que era na França, que para a pessoa, para ser um mestre, teria que passar por um processo de construir o pão, passava por um teste. Certificação. Não é? Uma certificação, uma série de processos, né, seu Euclides? Na verdade... Isso foi o que na época medieval foi? Não, na época medieval, o pão, a história do pão é antes de Cristo. Os gregos, na época, um mestre, que essa palavra mestre é muito forte, para ser mestre de panificação passava 7 anos. Você vê um médico aqui se forma em 6 anos. Mas o mestre passava primeiro 3 anos de estágio, estagiário, depois 4 anos para se formar mestre. Na época medieval. Na época medieval. E quando se formava, ficava um cidadão quase endeusado. O mestre era tido como um deus, né? Tinha uma credibilidade muito grande e tinha um certificado até religioso. O mestre antigamente fazia a sua receita escondido e tal. E como você bem falou, mesmo com esse avanço, sim, hoje estamos numa moderna, que o pão ele tem o toque das mãos, conforme na entrevista o mestre Gesiel falando que o pão é o pão sagrado que passou pela mão de Jesus Cristo. Veja, Tony, do universo de alimento, não há cidadão que conte, o pão foi escolhido para ser
representar todos os alimentos. Isso. O pão sagrado foi escolhido para ser o alimento. Então, eu acho que o pão francês, o pão artesanal, ele tem mais sentido quando passa pelas nossas mãos. Mas passar pelas nossas mãos de uma forma mais humana. Porque, na verdade, a padaria do passado também, às vezes passa pela cabeça da humanidade que pão não é bem higiene, é nojento e tal. Se eu voltar ao passado, Zezé sabe, antigamente as máquinas, só tinha uma máquina dentro da padaria, que era uma mexedeira, aliás, nem mexedeira, era um coxo que mexia a massa abaixado, o sol descia, veja que situação. E só tinha um cilindro, às vezes era abraço. Eu, quando vim lá do interior, tinha a padaria de Seu Benício, que era só um cilindro abraço, e era gesso. Gesso era um negão. O negão, as costas dele pareciam um pão chega Lumião, mas era o suor. Era o suor. Era o suor. E era a imagem que eu tinha de padaria. Certo. E quando eu entrei em padaria, foi na época das taubas, que tinha uma toalha que não havia cristão, mesmo limpa como Lena era, não limpava as toalhas, era preta. Porque o camarada fazia e não tirava aquilo, e era uma coisa séria. Mas, com o avanço, foi avançando, chegou a padaria moderna. Por exemplo, a gente está diante de uma padaria moderna. Temos aqui as máquinas bem modernas, dentro da lei trabalhista. Cada máquina daquela, se você não fechar, ela não funciona. Temos 3 fornos. Todo cuidado. Todo cuidado dentro da lei. Até porque aqui é uma escola. E o cuidado da gente também de ter um coordenador como Gesiel que sabe aplicar. Uma coisa importante, mestre Gesiel, com toda a tecnologia hoje de já chegar a massa, botar dentro do forno, já o forno cuspir, é porque televisão não tem cheiro. Mas, gente, é impressionante esses pães maravilhosos feitos aqui pelo mestre. Aquela massa pronta que o caba bota lá dentro e tira, já faz esse moído, já sai assim. Tony, não. Tá vendo você? Não. Tem que ter o mestre. Agora vamos explicar que tem que ter o mestre. Cada caso. Eu sempre faço um desafio às pessoas. Diga o que é que você gosta que eu transformo em pão. Olha que maravilha. Seja fruta, verdura, carne, proteína, tudo que você come eu transformo em pão. E aqui eu tenho alguns exemplos, Tony. Sim. Eu tenho aqui um pão de vinho com passas. Que coisa linda. Esse pão não recebeu água. Tá vendo? É 100% vinho a hidratação dele. Eu tenho aqui um pão de ervas finas. Eu tenho aqui... Esse pão de ervas finas, quais são os tipos de ervas? Isso aí tem de orégano, alecrim, alho desidratado, cebola desidratada, salsa. Olha. Né? Hoje tem aqueles temperos prontos, né? Chimichurri, Ana Maria, um monte deles aí, é do Braga. O que é que eu faço? Eu junto tudo. Maravilha. Faço o meu mix, meu tempero. Tá bom. E jogo aqui. E um pouco de azeite. Eu tenho aqui um pão. Esse pão aqui, maravilhoso e mais saboroso do que maravilhoso. Olha aí. A base de chocolate, com gotas de chocolate. A base de chocolate com gotas? Com gotas de chocolate, que é a mesma gota de chocolate que você encontra no panetone de chocolate no final do ano. Né? Nós temos aqui um pão italiano, Tony. Esse pão aqui, ele é apropriado, ou ele é melhor, ele é ideal para você fazer aquela moranga com camarão. Então aqui, ó, você corta, retira o miolo, enche lá com seu creme, com seu bobó, com uma sopa, uma pasta, põe no forno para dar uma gratinada, depois me chama para comer. Entendeu? Tá certo. Se for com sopa, sim. o miolo que você extraiu do pão, você vai molhar na sopa e comer. Olha que coisa boa. Esse pão aqui, a validade dele é de no mínimo 8 dias. Então, que interessante. E se você jogar na geladeira, ele vai durar meses. Que maravilha. Nós temos aqui, né, aqui, ó, um pão feito também com erva, só que isso aqui é uma erva que eu não gosto nem de pronunciar, não é que curry, né? E aqui brasileirado chama de curry. E na parte externa dele, nós temos aqui páprica defumada e fubá. Porque tem que ter o nosso fubá, né? É verdade. Então aqui eu tenho um fubá fininho junto com páprica defumada, que quando você come, você percebe a mistura de sabores. Isso quer dizer. Entendeu? E fica perfeito. Tem aqui esse pão que eu fiz para sacanear os velhinhos, porque hoje foi o café da manhã dos velhinhos. Foi. Né? E por que sacanear, gente? Porque todo velho tem hemorroida, gente. Esse pão aqui é com pimenta. É pão pimenta calabresa e ervas finas. Olha aí. Mas isso aqui é uma delícia.
Principalmente se for acompanhado, né, de Quer alguma dizer, coisa um gelada. pão de pimenta. Isso. O que é que o senhor aconselha para casar bem aí? O que é que pode ser aí? Um bom vinho. Um bom vinho? Um bom vinho. Tá certo. Bom vinho aqui acompanha, você senta e só sai quando esvaziar a garrafa de vinho. Agora, mestre, me diga uma coisa. A gente sabe de todo esse processo que isso é uma obra de arte. Isso é feito Sim. pela mão do mestre. Mas para chegar nesse conteúdo, chegar nesse design, chegar nesse formato, qual é o ingrediente que chega nessa belezura aí de apresentação? Tony, além do amor, do carinho, Isso. tá certo? Nós temos um suporte, uma base, que eu vou mostrar para você, né? Que é esse produto aqui, ó. Olha Esse aí. produto aqui, que é o Livendo Tradize. E o que é Livendo Tradize? É um fermento natural, né, ou massa madre, que está muito em moda hoje. Todo mundo usa massa madre, massa madre. Você vai para o YouTube, você vê 1000 vídeos falando de massa madre. Olha que interessante. Só que você faz uma massa madre, como eu faço, e o pão vai levar pelo menos 24 horas para fermentar. Certo. Com esta massa madre, Da Lessafre. que é da Lessafre, Isso. é desenvolvido pela Lessafre, em 2 horas apenas de fermentação, o pão Olha. está com essa qualidade. Até o processo, né? Isso, e Rápido. sem alterar a qualidade do produto, porque ele é totalmente natural, só que industrializado. Sim, senhor. Foi Maravilha. industrializado Vamos lá. para que O dê tem mais qualidade. ali? Para acompanhar esse, aí alguns dizem assim, alguns culinários, tem que dar o start. Certo. Né? E aí o que é que nós chamamos de start? Nós pegamos o fermento, esse que é especial para a massa salgada, Sim. e caso eu queira acelerar o processo desse aqui, Sim. eu ponho um pouco desse. Olha que interessante. Esse aqui eu trabalho com todos os pães rústicos. Certo. Eu trabalho com pão de hambúrguer, com pão hot dog, com todos os pães. Que Tá interessante. certo? E esse aqui é especial para pão francês. Aqui eu faço o melhor pão francês Agora, com esse diga uma fermento. coisa. É verdade que o pão francês, a identidade, só existe em Pernambuco? Pão francês ele tem 1000 nomes. Ah, é pão francês, você vai para o Ceará, ele é carioquinha. Sim. Você vai para uma região da Bahia, ele é cacetinho. Olha aí. Ele é pão aguado, pão de sal, Agora, em Pernambuco, pão francês. Todos conhecem como pão francês, porém tem aquelas adaptações da língua, né? Olha que Porque interessante. o Brasil ele é muito É vasto, cultural, né? é muito vasto. Verdade. Então, em cada lugar que você chega, o pão francês está sendo chamado e consumido com um nome diferente. maravilha. E não existe na França, né? É. E não existe, E não existe na Pão França. francês é brasileiro, gente. Porque, veja só, porque a gente chega nessa história aqui, viu, mestre? Aquele menino que sai de lá de Bonito, Alto do Bonito, chega aqui e ele faz essa realização que soma a cultura com a arte do pão, e esse é um divisor, né? Esse é um divisor, porque inclusive seu Euclides, como todas as fases da vida dele, ele teve essa divisão de águas, que ele apostou nesse produto. São quantos anos já de parceria com a Lessafre? 33. 33 anos. 33. Considerado como doido na época, percorreu o Nordeste e hoje o varejão da padaria aqui faz parte dessa vitória em parceria com a Lessafre, né? Da Lessafre. Isso é muito importante a gente ressaltar isso aí. Lhe completando, no passado, bem passado, Zezinho sabe disso, os mestres, voltando para os mestres, faziam sua própria levedura, como ele sabe fazer. Sim. Né? Fazia sua própria levedura, e só ele fazia. Depois, algumas indústrias, como a Fleshman, a Itaiquara, desenvolveu o fermento, que a gente chama de fermento fresco. O fermento fresco, né? E esse fermento fresco, ele é conservado com frio, geladeira, porque tem células vivas dentro, né? Sim. Tem células vivas. E no passado, nos anos, quando no pano cruzado, faltou o produto, inclusive o fermento. Sim. Foi quando um conhecedor de fermento trouxe para o Brasil essa invenção da Lessafre, que é o fermento com a levedura viva adormecida dentro disso aqui. Isso aqui são células vivas aqui dentro. Então a tecnologia moderna conseguiu adormecer as células vivas aqui. Então
Enquanto outro produto só dura, se tirar da geladeira, perde, esse aqui fica fora 2 anos. Olha que Ele tem 2 anos. E o sabor do pão continua insuperável. Superável, o sabor do pão é beleza. Então, na época, quando veio para cá, era um produto muito caro, difícil, mas eu acreditei nesse produto. Acreditamos. O senhor foi um divisor de águas. Exatamente. Então, Né? enfrentamos a concorrência, colocando no mercado, e hoje está aí. Graças a Deus, coincidentemente, amanhã estou viajando para a França para receber um prêmio pela minha parceria na Lessaf. Olha aí, gente, o Cantos e Versos levou para você do outro lado da tela essa união da cultura do agreste pernambucano, a história desse homem sonhador, poeta, vencedor, não é, de um balaio para uma escola de panificação. Agradeço a sua audiência. Obrigado, mestre. Gesiel está aqui junto Estamos com à a gente. disposição. Parabéns, né? Em nome do Cantos e Versos. O que é que a gente tem para lhe dizer? Só isso. Que continue sua estrada aí. Eu que agradeço de vocês dar a oportunidade da gente contar a história. Todos temos história, às vezes não tem a oportunidade de contá-la. Até o próximo programa. Obrigado pela audiência.